Bora de vídeo falando sobre a Eletrobras, que agora se chama Axia Energia. Depois dessa alta de 115%, será que o cavalo arriado já passou ou ainda pode ser oportunidade? Vamos falar da venda da Eletronuclear e os indicadores que você vê nos sites de investimentos estão distorcidos e eu quero mostrar o porquê. E no final tem um ponto de atenção que eu gostaria de chamar nessa empresa. Então bora pro vídeo. Então para quem é inscrito no canal, deve ter visto que eu tenho postado diversos vídeos falando sobre as empresas elétricas da bolsa. Tenho tirado um tempo para poder estudar, para ver se a gente consegue garimpar alguma boa oportunidade. E eu queria agradecer aos membros do canal, em especial ao Rai, que está sempre comentando, está sempre curtindo os vídeos do canal. E essa sugestão de vídeo veio dele. Então, para quem quiser dar novas sugestões, peço para que comente o vídeo, que me ajuda muito. E o Rai ainda comentou, pedindo para falar sobre a Axia Energia, e ele disse que quando foi pesquisar sobre a nova energia nuclear, a única do Brasil que tem alguma ligação seria a Axia. Porém, eu fiz uma pesquisa sobre essa nova energia nuclear e a única coisa que eu encontrei foi a Eletronuclear, que a Axia tinha uma participação dela, porém ela fez a venda da Eletronuclear em meados de setembro, outubro de 2025, num montante de 535 milhões pela participação de 35% que ela tinha, e ela nos informa que vendeu justamente para focar no principal da empresa, que é geração e transmissão de energia. Então, em diversas empresas que a Axia tem uma participação muito pequena ou não tem conhecimento, ela está vendendo justamente para poder simplificar a estrutura e reduzir a complexidade operacional. E a leitura do mercado dessa venda foi uma leitura positiva, apesar de ter uma perda relevante contábil de cerca de 7 bilhões, a empresa se livrou de algumas garantias que tinham que ser feitas no projeto na casa dos 5 bilhões, além de constituição de crédito fiscal, liberação de recursos para o projeto e transferência integral de obrigações futuras associadas ao projeto de Angra 3. Que a potencial recuperação fiscal fica na casa de 2,4 bilhões. Então, a perda da Axia Energia foi de cerca de 7 bilhões de forma contábil, só que ela também retirou cerca de 5 bilhões de garantias. O potencial de recuperação fiscal é de 2,4 bi e ainda recebeu cerca de 500 milhões nessa venda. Então, aparentemente, ela perdeu 7 bilhões, mas acrescentou praticamente 1 bi nessa venda. E esse negócio da Eletronuclear realmente parece algo bem complexo, porque quando a gente pega a participação societária em 2022 foi um lucro de 140 milhões, em 2023 27 milhões, em 2024 um lucro recorde de cerca de 562 milhões, porém houveram alguns não recorrentes e nos 9 meses de 2025 um prejuízo de cerca de 84 milhões. Então, para empresas do setor elétrico, essa inconstância acaba sendo muito negativa. Então, o mercado acabou vendo com bons olhos essa venda. Além disso, a própria Axia Energia destacou dentro dessa simplificação de portfólio, fez a venda da participação na EMAI, cerca de 14 milhões de ações preferenciais ao preço de R$ 32,7 para a Sabesp, por um preço total de 473 milhões. Outra conclusão de venda, que é a usina térmica de Santa Cruz para o grupo JF e o recebimento de 703 milhões, o que totalizou dentro das vendas totais 3,6 bi. E focando dentro do core da empresa, ela terminou a aquisição da participação de 50,1% das ações remanescentes da usina hidrelétrica Três Irmãos pelo valor de 247 milhões. E esse slide ainda é um pouco antigo, visto que ainda era Eletrobras, porém a nova Axia Energia ainda não colocou nenhuma apresentação nova no site, mas esses slides não são tão antigos assim, são do meio de 2025, e colocando alguns números da Eletrobras, ela detém cerca de 100% da Eletronorte, Eletrosul e da Chesf, e hoje a geração conta com cerca de 61% da receita, sendo recursos renováveis 97%,
E como esse slide é um pouco mais antigo, ele foi feito antes da venda das usinas térmicas, então hoje acredito que deva estar praticamente 100% de recursos renováveis e 39% das receitas da Eletrobras vem do seu setor de transmissão. Além disso, ela tem diversas participações acionárias, conforme eu mostrei nos slides anteriores, ela tem se desfeito principalmente onde a Eletrobras não tem o controle, e uma participação acionária relevante, que a Eletrobras tem cerca de 20 a 21% da Taesa. E nos slides do terceiro TRI de 2025, a Axia Energia destaca que ela tem participado de diversos leilões de transmissão, então a empresa não está parada, realmente ela está se mexendo. E quando a gente olha a evolução da receita anual permitida antes e depois da privatização, a Axia já conseguiu adicionar cerca de 2,4 bilhões da sua receita anual permitida. E dentro do CAPEX ANEEL dos investimentos, a Eletrobras já executou cerca de 17,4 bilhões e detém uma receita anual permitida de cerca de 2,4 bi. Então, quando a gente pega aquele indicador que é a RAP dividido pela CAPEX, que seria praticamente a TIR do investimento, hoje fica na casa de 14%, o que seria um ótimo número. Porém, percebam que eu já venho falando há algum tempo que o setor de transmissão está ficando cada vez mais difícil de conseguir um ágio, porque no leilão de 2023, a RAP dividido pela CAPEX que a Eletrobras conseguiu foi de 11%, em 2024 também 11%, porém para 2025 já diminuiu para cerca de 8%. Isso não aconteceu somente na Axia Energia, também na ISA e na Taesa. Então muito cuidado, porque os próximos projetos tendem a ser um pouco menos rentáveis. E eu acho muito interessante analisar o fluxo de caixa da companhia para a gente entender o que realmente veio da própria operação e onde a empresa está gastando esse dinheiro. Então percebam que o resultado já ajustado antes das participações foi de 5,9 bilhões. E a Axia Energia pegou um pouco de empréstimo na casa de 800 bi para capital de giro, gastou com encargos da privatização, investimentos e também serviço de dívida, ou seja, pagamento de juros. E o fluxo de caixa operacional ficou na casa de 4,6 bilhões, que também foram gastos com investimentos, e cerca de 4 bi foram gastos só para pagamento de dividendos e recompras de ações. E se a gente fizer a relação entre o fluxo de caixa operacional e dos dividendos, hoje ficaria num payout de cerca de 85% do fluxo de caixa operacional. E para quem não sabe, no meio de 2025, a Axia Energia surpreendeu o mercado tanto com resultados quanto com uma política de proventos mais agressiva, deve distribuir mais proventos aos seus acionistas. E quando você pega no site, por exemplo, do Investidor 10, você vê que a variação dos últimos 12 meses ficou na casa de 114%. E quando você pega o indicador de preço sobre lucro da Axia Energia, hoje fica em menos 26,09%. Porém, eu acredito que seja justamente porque o site do Investidor 10 não utiliza o lucro líquido ajustado, justamente por causa das diversas alienações de ativos que houveram na Eletrobras. Isso acaba deixando o resultado, entre aspas, maquiado, porque sai da contabilidade da empresa cerca de 6,8 bilhões. Porém, quando a gente olha o resultado ajustado do terceiro TRI de 2025, ficou na casa de 1,9 bi, e olhando os 9 meses de 2025, comparando com os 9 meses de 2024, o lucro líquido ficou de 3,5 bi, o que foi uma queda de 18%, que foi principalmente causada pela alta em pessoal, manutenção, serviço e outros, e também por causa dos impostos pagos, que aumentaram em cerca de 48% ano contra ano. E para a gente realmente verificar o indicador de preço sobre lucro, para ver se a Axia Energia poderia hoje ser uma boa oportunidade, o lucro líquido estimado para 2026 é de 9,4 bilhões. Hoje a Axia Energia tem uma quantidade de ações de cerca de 2,8 bilhões, o que seria um lucro por ação de 3,31, e na cotação atual ela teria um PL de cerca de 16,33.
E hoje eu não me animo tanto para comprar a Axia Energia, principalmente por causa dessa alta robusta. E hoje, mesmo se a Axia Energia pagasse 100% dos seus lucros na forma de proventos, ela conseguiria pagar apenas cerca de 6% de dividend yield, justamente porque o preço se esticou. Apesar do lucro ter se esticado, o preço se esticou mais ainda. Então, apesar de achar a empresa fantástica, com uma boa estratégia de privatização, hoje, dentro desse preço, eu ainda fico um pouco longe da Axia Energia. E para você ter acesso a esses indicadores que eu acabei de mostrar, de forma já ajustada, proventos, dividendos, vira membro aqui do canal. Você vai ter acesso à minha planilha pessoal, com preço teto, com a margem de segurança, com a rentabilidade embutida, vai ter acesso aos meus aportes, e eu acabei de fazer um aporte recente, mesmo após essa alta da bolsa, e ontem eu citei esse aporte para os membros do canal. Além disso, faço resumos semanais em PDF, para quem não tem tanto tempo assim para poder assistir aos vídeos, então fica o resumo lá em PDF para você ler de uma forma mais tranquila. E hoje, para virar membro, é apenas R$19,99, que é menos que aquele hamburgão que você come no domingo. E já falei isso outras vezes, mas se for virar membro do canal, utiliza o navegador, que fica no preço de R$19,99, porque pela tela do celular há alguns valores a mais que os aplicativos cobram, que fica na casa de R$26. O mesmo que vai acontecer com a Easy Energia, também vai acontecer com a Axia Energia, porque ela deve perder em meados de 2028 o componente financeiro RBSE, que é uma indenização que as empresas recebem da ANEEL. Então ela deve perder cerca de 5 bilhões de receitas, porém não acredito que isso deva fazer muita falta para a Axia Energia, porque a receita anual hoje fica na casa de cerca de 40 bilhões e até 2028 essa receita já deve ter aumentado para cerca de 50 bilhões. Então essa perda de 10% já está calculado dentro do preço dos analistas da empresa. Mas me conta aqui, pessoal, eu tenho falado muitas vezes nos vídeos de elétrica que eu não estou conseguindo peneirar alguma que esteja em bom preço, mas eu quero saber de vocês. Se hoje vocês me indicam alguma, comenta aqui no vídeo alguma coisa, alguma sugestão de vídeo que me ajuda muito. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.